Mas agora vamos mudar de assunto para falar do Cruzeiro, que quinta-feira, depois de amanhã, enfrenta o Vila Nova também em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Jogo é às 7 da noite com transmissão do Sport TV lá em Goiânia. Jogo de ida, você vai lembrar, 2-0 aqui em Belo Horizonte, o Cruzeiro pode perder por 1 gol de diferença, que está classificado para as oitavas de final. Vantagem confortável. Vamos acionar a Luciance, que está na toca da Raposa, para saber como é que está a preparação do Leonardo Jardim. Boa tarde, Lúcio, seja bem-vindo. Ei, Maurício, muito boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Pois é, esse jogo de ida, né, deixou uma vantagem mais tranquila, a vida mais tranquila pro Cruzeiro, 2-0, pode até perder por 1 gol, 2 gols do Caio Jorge. E é por isso que o Leonardo Jardim sinalizou que deve dar uma modificada no elenco para esse jogo de quinta-feira. Mas assim, aquela modificada segura por se tratar de um jogo decisivo, uma partida decisiva. Uma das peças que pode talvez ser poupada ou ficar menos minutos em campo é o Fagner. Fagner sentiu um desconforto muscular, tá tudo bem com ele, mas está passando por um processo de recuperação muscular, um trabalho regenerativo. Quem sabe fique menos minutos ou até seja poupado para esse jogo, para não ter um desgaste excessivo, considerando que no final de semana tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai enfrentar o Fortaleza, o Cruzeiro vem embalado, pode chegar à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, e aí então o Leonardo Jardim está se dividindo entre essas prioridades. Outra notícia em relação ao Romero, que já falou na zona mista que vai renovar com o Cruzeiro. A gente ainda não tem detalhes sobre o tempo desse novo contrato, mas deve ser de médio prazo. Fato é que papéis serão assinados nos próximos dias, Maurício. Tá certo, Lud, muito obrigado, bom trabalho para você. Com Samuel Venâncio. Ô Samuca, nós falamos mais cedo aqui sobre a renovação do Lucas Romero. Você acha que é um bom momento para renovar com o Perro? E o que temos de informação sobre essa negociação aí, garoto? Acho que é uma renovação acertada e importante neste momento, e pelo que o Lucas Romero voltou a jogar, né? É um atleta muito identificado com o Cruzeiro. Ele recusou, inclusive, ofertas de outros países. Tinha um time da MLS que queria o Lucas Romero, um time do México, e aí é o Tigres do México que queria. E olha que se ele decide deixar o Cruzeiro, ele poderia assinar um pré-contrato no meio do ano e sair livre, né? Isso significaria, inclusive, mais grana, né? Como a gente sabe que acontece no futebol, mas está muito bem adaptado aqui, a esposa vai ser pai novamente e eles decidiram pela permanência. Então, o contrato novo deve ser assinado nos próximos dias e acho que é um acerto. O Romero, como eu disse, voltou a jogar bem, é uma peça importante, líder neste elenco do Cruzeiro, né? Até vou falar também sobre isso na sequência, mas seria um erro, ainda mais agora, né? Que virou titular absoluto, que está entendendo muito bem o estilo de jogo do Leonardo Jardim. Então, decisão mais do que acertada, e só aguardar aí tudo ir para o papel, né? Para a assinatura acontecer e para eles divulgarem aí todos os detalhes desta permanência de Lucas Romero, CJ. Pô, mas você falou de liderança aí, Samuca. Você usou a palavra liderança, falou até que vai falar. Eu quero saber a sua opinião, porque nós discutimos isso um pouco mais cedo, falando ali de Lucas Silva e Lucas Romero. Qual é a sua percepção sobre essa liderança? É uma pergunta bem difícil aí, nesse debate que vocês fizeram, mas aí eu acho que é o Lucas Silva. O Lucas Silva, ele tem muita história aqui com o Cruzeiro, jogador que foi revelado na base do Cruzeiro, né? Viveu de tudo aqui no Cruzeiro, não estava naquele momento pior do Cruzeiro, aquela reta final de 2019, né? Ali ele ainda tinha contrato com o Real Madrid, o Cruzeiro não conseguiu a permanência e ele teve que sair. E é um jogador que, mesmo quando foi para a reserva, nunca reclamou de nada, pelo contrário, continuou trabalhando e trabalhando muito forte. Então, hoje é a principal liderança que existe neste elenco do Cruzeiro, e liderança altamente positiva. As informações que a gente tem sobre o Lucas Silva no dia a dia, com os companheiros. Então, retomou o lugar dele com oportunidade. E se a gente for voltar um pouco, né, no ano passado, o Cruzeiro do Fernando Seabra vinha em um momento muito positivo e tendo o Lucas Silva no meio campo. Quando chegaram os reforços, e aí ele acabou perdendo espaço, foi o momento em que o Cruzeiro teve aquele declínio técnico, né? E começou a enfrentar dificuldade. Sempre que ele entrava, na maioria das vezes ia bem. Até ficou aquela dúvida para todo mundo, né? Não, o Lucas Silva tinha que jogar a final contra o Racing. E ele ficou no banco, o Wallace saiu ainda no primeiro tempo, né? E o Lucas entrou, só que aí já tinha tomado os 2 gols. Não que o Romero não seja uma liderança também, é sim. Mas entre os dois aí, pegando o gancho desse debate aí, o Lucas Silva tem um papel muito importante neste elenco do Cruzeiro.
Bora de notícias, deixa eu começar falando sobre o Cruzeiro e uma ajudinha do empresário de Abel Ferreira. Na semana passada, uma das principais notícias em São Paulo se deu pela presença do Hugo Cajuda, que é o representante do Abel em território paulista. Na teoria, a vinda dele ao Brasil seria para renovar o contrato do Abel com o Palmeiras. Na prática, a situação é bem diferente. O Cajuda está tentando emplacar negócios no futebol brasileiro. Ele esteve, por exemplo, no Corinthians para discutir intenções alvinegras e se reuniu também com Paulo Pitombeira. A ideia é fazer uma dobradinha com o Pitombeira para buscar reforços pro Cruzeiro. E aí vem uma informação importante: além de ser o representante do Abel, o Hugo Cajuda também é um empresário do Leonardo Jardim, o técnico da Raposa. A partir daí, conversando com o Pitombeira, eles identificaram as necessidades. O Cruzeiro deve contratar de 3 a 4 reforços na janela da metade do ano e vão trabalhar em conjunto na busca por contratações. Importante, o Cajuda não tem tantos atletas e vai funcionar como uma espécie de intermediário para tentar fazer uma graninha extra. Ah, só para completar também, Cajuda e Pitombeira tem uma série de negócios lá no Catar. Pitombeira, que é um empresário de bastante influência no mercado nacional e que já fez muitos acordos com Alexandre Matos. O Cabidão, o empresário tá aí para poder trazer jogador, tá naquela parceria com o Pitombeira, que também tem uma ótima relação com o Alexandre Matos, e o Nicola traz questão aí de 4 a 5 nomes? É para isso tudo? O Caju veio pro Brasil para trabalhar, né, pelo visto. Trabalhar bem, né, não só em São Paulo, mas pelo visto aqui em Minas também. CJ, o que falta ao Cruzeiro talvez sejam algumas peças para poder melhorar a rotação do time. Talvez... Então, peraí, você tá falando que precisa então de peça para banco? Não, para rodar o time. Para rodar o time. Rodar o time é brigar pela titularidade. Não necessariamente chegam os caras que fardam. Mas tipo o Wanderson. Sejam caras que chegam... Falou assim, será que vai, será que não foi? Brigar, exatamente, porque aí você tem uma rotatividade, você consegue manter o seu elenco com mais qualidade dentro do campeonato, né? O Cruzeiro, até o momento, entre aspas, consegue fazer um pouco mais dessa rotação em razão da saída da Copa Sul-Americana. Mas daqui a pouco, após a questão da Copa do Mundo de Clubes, vai ficar um segundo semestre muito apertado se o Cruzeiro também continuar avançando na Copa do Brasil. Então é fundamental que o Cruzeiro tenha aí 4 peças, pelo menos, para poder dar uma rotatividade maior a esse elenco e manter a qualidade dentro do jogo. É o famoso montagem de elenco, viu, CJ? O Cruzeiro tá fazendo no meio do ano. No meio do ano. Mas, sabe o que é legal disso tudo, Gris? É que, independente da montagem ser no meio do ano, o time tá na 3ª colocação. E isso vai dar uma tranquilidade, porque uma coisa é você fazer uma montagem com um time na zona de rebaixamento. Ou na página no meio da tabela. Agora, lá em cima, te surpreende essa campanha do Cruzeiro? Surpreende. Pra mim também. A todo mundo, eu acho, TJ. Até o próprio torcedor do Cruzeiro, mas a gente esteja surpreso pelo início do campeonato, pelo que foi o Cruzeiro no início da temporada até o início do Campeonato Brasileiro. A campanha na Sul-Americana, a campanha no Campeonato Estadual, é uma grande surpresa para todo mundo. A gente sabia que esse time tinha condição de jogar melhor, de jogar mais, mas foi um encaixe rápido, de certa forma, né? O Cruzeiro encaixou, somou um monte de ponto e se colocou ali na parte de cima da tabela. Que uma boa janela do meio do ano pode dar boas perspectivas para o Cruzeiro ainda nesse restante de temporada, ainda que eu acho que título esse ano seja muito difícil para esse elenco, mas o fato de ter saído da Sul-Americana, que, repito, não é positivo, importante dizer que não é positivo, é vergonhoso da forma como aconteceu, mas pode dar ao Cruzeiro uma vantagem competitiva em relação aos outros aí, em termos de calendário, né? Principalmente aos outros concorrentes a título, né? Palmeiras, Flamengo, enfim, os times que estão melhores colocados ali na tabela, eles estão envolvidos também em outras competições, né? Em 2, 3 competições. Isso pode se tornar uma vantagem competitiva para o Cruzeiro lá na frente. Bora falar do Cruzeirão Cabuloso, que já virou a chave, tá? O clássico já está no passado e agora o foco do Cruzeiro é a Copa do Brasil. Segundo jogo aí contra a equipe do Vila Nova de Goiás, que vale vaga para as 8ª de final da competição. Só para lembrar, no primeiro jogo, o Cruzeiro mandante venceu por 2 a 0 e com isso o Cruzeiro avança de fase vencendo por qualquer placar ou podendo até perder pela diferença de um gol, que garante vaga aí nessas 8ª de final da Copa do Brasil. E o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, tem mais 2 treinamentos antes do jogo de quinta-feira. Hoje, né, terça-feira, na Toca da Raposa 2 e amanhã antes da viagem. E ele vai avaliar uma situação em especial. O Fagner, ele foi substituído no final do clássico, ele colocou a mão na virilha, a gente até chamou a atenção em relação a isso quando houve a substituição, quando o William entrou no lugar do Fagner, e o Fagner, quando deixava o Mineirão, ele disse que foi só uma cãibra mais forte, enfim. Mas o certo é que se o Leonardo Jardim ver que o Fagner não vai estar 100% para essa partida de quinta-feira, certamente ele vai dar uma seguradinha aí no lateral direito e com isso o William deve retomar a titularidade. Isso porque o Cruzeiro tem um jogo importante no final de semana contra a equipe do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa. E um detalhe, o Cruzeiro já não vai poder contar para esse jogo contra o Fortaleza com o meia Matheus Pereira, uma vez que ele recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso da partida do final de semana pelo Brasileirão contra a equipe do Fortaleza. Então, o Cruzeiro segue aí a sua preparação e o técnico Leonardo Jardim deve começar a definir
definir hoje os 11 iniciais para o jogo de quinta-feira contra a equipe do Vila Nova de Goiás. Cruzeiro aí que tem essa vantagem, uma boa vantagem para garantir vaga às oitavas de final da competição. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.